me Tá escutando? tudo certo, tá aparecendo a aula 5, né? Isso. Tá, Testículo, isso. obrigado. Então tá, então vamos lá. Então, o primeiro assunto de hoje é câncer de pênis, né? É um câncer que esse slide aqui ele já nos fala muita coisa, assim, né? Então ele é um câncer de país subdesenvolvido, né? É difícil pacientes europeus ter uma incidência grande de câncer de pênis. É, Isso está muito vinculado tanto à parte sociocultural, né, desenvolvimento, educação, quanto acesso à informação, né? Então, se tem um câncer que a gente consegue prevenir simples com algumas campanhas de conscientização, é o câncer de pênis. A gente vai ver que higiene é o principal aliado para quem não quer ter câncer de pênis no seu pênis, né? Então, olha ali, para vocês terem uma ideia, é uma doença rara no país desenvolvido, né? Esses estudos onde está o Brasil, ali assim, eu fiz parte do grupo de pesquisadores, mas, enfim, só sai, eu acho que 6 autores, não colocaram, obviamente, meu nome. Mas vocês veem lá que, né, Paraguai, Índia, Brasil, países da África, eles têm a maior incidência de câncer de pênis comparado com a Europa, que é menos de um caso a cada 100 mil habitantes ali, né? Ele está na Noruega, né, mostrando que houve um aumento aí, né, gradativo em tumores de câncer de pênis ali. Tanto eles veem ali que é mais frequente aos 60, 70 anos. Então, assim, quais são os fatores de risco, né? A principal, lá o desenho que a gente vê aqui em cima, né? Isso aqui é uma fimose com infecção secundária. Já dá para ver aqui várias áreas de esclerose, né? Na ponta desse prepúcio. É, ele com certeza tem infecção secundária lá para dentro e impede a limpeza, a higiene desse paciente, né? Outro fator de risco é o fumo, múltiplas parceiras, a gente vai ver de novo no slide seguinte, e essas lesões pré-malignas, né? Elas, um terço vão virar câncer. Então, uma coisa que vocês têm que identificar é que 5% dos homens acima de 60 anos têm essa doença aqui, que é a balanite xerótica obliterante. Desculpa, essa doença aqui, né? Então a glande ela fica atrófica, ela fica com áreas esbranquiçadas, o meato uretral ele fica estenótico, ele fica apertado ali, né? E nesse caso tem um câncer aqui associado, tá? Então vocês veem muito desse slide fala muito sobre essa doença, ó. Né, as mãos do paciente suja de terra, então o paciente né, no meio rural que tem pouco acesso à saúde, enfim, e essa balanite xerótica. Então, é muito comum, né, ter balanite xerótica obliterante, 5%, como eu falei. Se a gente examinar esses pacientes, a gente vai conseguir orientar eles, se eles tiverem fimose, né, para resolver isso antes que isso já vire um tumor mesmo. Outra coisa que vale a pena destacar aqui nos próximos slides é que, às vezes, uma área inflamatória, assim, ó, por exemplo, essa que eu estou circulando ali de azul, a gente pensa, não, isso aí é só fungo, isso aí é só cândida. A ideia é a seguinte, vocês tratam uma balanite, uma bala no post-it por cândida umas 3 semanas. Se na quarta semana aquela lesão não melhorou, a gente deveria biopsiar porque existe a possibilidade de ser um carcinoma in situ, assim, né? Então, na prática clínica, assim, do médico aí que está na unidade básica, vai vir com certeza um ou outro caso de bala no post-it e a gente teria que ter um limiar bem baixo para indicar uma biópsia, né? Doença de Lowenstein, ela é câncer, né? Ela está associada ao HPV 16 e 18, né? Aqui pode ser um pouco disso, talvez mais para frente a gente veja outros exemplos aí, outras fotos. Então, como que a gente pode fazer a prevenção, né? A primeira prevenção é se a gente fizer postectomia na infância, né? Tirar o prepúcio desse paciente aqui, ela é preventiva, né? No adulto já não tem esse mesmo nível de prevenção.
Então, olha o que está destacado aqui, que a fimose aumenta a chance em 1.100%, né? 11 vezes desse paciente ter um câncer de pênis. Daí, lá no quadradinho verde, ó, vocês veem que a incidência de câncer de pênis em judeus é a menor relatada, assim, né? Então, existe hoje duas possibilidades para isso. Uma seria, será que o esmegma, como está ali interrogado, realmente ele é inflamatório? Não, ele não é inflamatório, né? Se sabe que o esmegma não é inflamatório. Esmegma é uma secreção esbranquiçada, né, que fica aqui no sucubala, no prepucial, assim, né, por baixo ali do prepúcio. Todo homem tem que fazer essa higiene diária ali, né? Mas o esmegma, antigamente, deve ter ainda muita referência dizendo que ele é inflamatório, que ele é oncológico, carcinogênico, e ele não é. Mas o que se sabe é que provavelmente quando tu remove a pele do prepúcio aqui, tu faz a postectomia, o que acontece? Mais ou menos 30% da área dos cânceres, né, que o câncer de pênis é mais comum na glande, no prepúcio, tu remove, né? Então esse paciente já não tem prepúcio para ter mais câncer, né? E além disso, toda essa área aqui que eu vou pintar de roxo, isso aqui acontece metaplasia. Então essa mucosa que reveste a glande, ela vai ficar mais resistente, né? Ela vai queratinizar e daí ela também fica mais resistente a traumas, né? Tanto que é uma cirurgia indicada, por exemplo, na África, né, para tentar diminuir o HIV, porque o paciente que é postectomizado tem menor incidência de HIV. Outro problema aqui que aumenta de 3 a 5 vezes né, múltiplas parceiras ou parceiros, né? Então, tem campanhas aí de HPV, e essas campanhas ali, será que vale a pena aqui para a urologia, né? Será que a gente tem que incentivar os meninos a fazer vacina de HPV para não ter câncer de próstata, câncer de pênis? Então, 1/3 dos casos de câncer de pênis no Brasil, no mundo, são vinculados ao HPV, né? E hoje a OMS manda que o patologista escreva isso no laudo, né? Se ele conseguiu visualizar vírus, né, intracelular, na hora da biópsia, lá ele coloca HPV positivo. Outro fator de risco é fumar, então aumenta 5 vezes o risco de ter câncer de pênis, né? E essa falta de higiene ali. Então, esse panfleto que está aqui, isso aqui faz parte dos panfletos da última década da Sociedade Brasileira de Uro, que levou essa informação mais para o norte e nordeste do Brasil, que é onde tem a maior incidência de câncer de pênis no Brasil. Então, se aqui no sul, de cada 100 cânceres masculinos, menos de 2% são câncer de pênis, lá no Nordeste e no Norte chega a ser 16%, né? Então, tipo, existia um caminhão, né? Eu não botei aqui, mas existia um caminhão de conscientização do câncer de pênis, que era lá, sei lá, cuide do seu amigo, né? Era o Zico, Sócrates, todos esses patronos aí dessas campanhas aí para ensinar o homem a lavar o pinto dele, né? A maioria, né, 95% desses tumores, eles são carcinomas escamosos, tá? Existem aí as raridades. Então, uma das raridades, por exemplo, aqui um sarcoma de Kaposi, né? Era um paciente que tinha LUTS, sintomas do trato urinário inferior. O meato dele aqui estava bem estenótico, bem apertadinho, e quando se fez o exame no paciente, ele tinha esse aspecto da glande. A gente podia até pensar assim, né? Se não fosse um paciente com HIV, poxa, será que isso não é uma bala no post-it? O que será que é isso? Isso aqui era um sarcoma de Kaposi que tratou e ele melhorou o LUTS e esse aspecto aqui da glande também. Outro, né, aqui, por exemplo, então, uma fimose com infecção secundária, né? Então, aqui tem infecção bacteriana, infecção fúngica, né? E se palpar essa parte aqui da glande, isso aqui está duro que nem uma pedra lá dentro. Então, é um tumor que está lá. Né, muitas vezes, só para ficar mais fácil de gravar, isso vem a furo, né? Então ele fistuliza em alguns pontos assim,
e isso tem um odor muito fétido, né? Como se ficasse vazando aqui secreção purulenta aqui, né? Isso acontece com certa frequência, porque o que acontece é um órgão que o homem não quer mostrar, tem vergonha, né? Só para saber, esses dedos aqui sem luva não são meus, tá? E eles ficam em casa até alguém dizer, poxa, o que está acontecendo aí? Que cheiro é esse que não vai embora? Enfim. E aqui é o caso, eu vou pintar de verde, ó, que isso aqui é um carcinoma in situ, né? É uma eritroplasia de Chiari, né? E isso aqui poderia confundir, assim, né? Confunde até urologista, às vezes, que isso aqui poderia ser confundido, então, com uma balanite ou uma bala no post-it, né? Então, se isso aqui passou creme, essas lesões aqui não vão embora, né? A gente biopsia isso, né? E apesar de ser uma doença tipicamente de homens pobres, né, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à informação, eu tenho vários pacientes, né, muito bens de vida aí, que apresentam essas eritroplasias de Chiari, tumores aí vinculados ao HPV, enfim, tá? Aqui só né, mais para completar o conhecimento, essa classificação de Broders aqui, tumores de moderado ou indiferenciado, eles têm maior risco de recorrência, né? Esperado. Quais são os prognósticos das variantes, né? Existem, olha, a quantidade enorme de variantes de câncer escamoso de pênis, né? E todos esses que estão circulados de verde, eles são associados ao HPV. Tá? Então, a gente se diz que HPV está associado a tumores de bom prognóstico e a prognóstico intermediário, mas de bom prognóstico. E esse basaloide aqui é a única coisa que foge da regra e ele é bem incomum, ele é bem raro, assim. Então, voltando lá à questão da vacinação, né? Com certeza, não tem nenhuma evidência e não vai ter, né, que se a gente fizer a vacinação para HPV em meninos ali com 9, 10, 11 anos, isso vai de alguma forma diminuir a taxa de câncer de pênis lá quando o cara tiver seus 60 anos, né? Então imagina um estudo que vai ter que acompanhar uma corte de homens por 50 anos para saber se diminuiu a chance de câncer de pênis, sendo que a maioria já é um tumor raro, né? Principalmente em locais onde existe vacinação, né? Tipo Austrália, Europa, é tumor de 0,1% de prevalência. Então, para isso aqui, com certeza, vacinar não valeria a pena, assim, nem em países ricos, assim. Então, o THPV ele está associado a bom prognóstico, como eu falei para vocês, né? Se o patologista lá escreve no laudo dele, e não ter é ruim. Aqui, o que acontece como regra, né? Então, esse paciente já não vai muito no médico, ele se preocupa mais em trabalhar, botar dinheiro dentro de casa, né? Já tem baixa escolaridade, então um atraso de 2, às vezes de 1 ano, né? É a regra nesses pacientes. Essas lesões aqui, né? Nessa foto ali, elas são lesões verrucoides, né? Aqui já tem tumor embaixo dessa área queratinizada, pode ter tumor escamoso, né? São os Leuchtenstein lá, né? Aqueles tumores que vêm de HPV, assim, culminato, né? Carcinoma culminato. Eles são intratáveis ali, como está escrito ali, com pomada, né? Então, de novo, se vocês esperam 30 dias, se o troço não melhorou em 30 dias, acende uma luz vermelha e manda biopsiar. Lesões assim, enfim, tá? Ou se for sinais de balanite, como eu falei antes. O que a gente faz no exame físico, né? O pênis está ali, ele é externo, é fácil examinar ele. Se faz uma biópsia de praxe, né? Uma biópsia incisional e manda para análise. Aqui, no caso, é uma tomografia
com um linfonodo abscedado aqui, então tudo isso aqui é pus, né? Então isso é um linfonodo palpável. A pele do pênis e da bolsa escrotal, ela drena preferencialmente para a região inguinal, né? E o testículo, que daí ele vem lá, a organogênese dos testículos junto aos rins, né? Nos metanéfros. Então a drenagem é lá atrás, como a gente vai ver no reto peritônio. Mas a pele aqui da aula de agora de câncer de pênis é na região inguinal, que também, se o cara não for muito obeso, é fácil palpar, né? Hoje em dia, né, pode-se fazer ressonância com teste de ereção fármaco-induzido, então se faz uma injeção tipo com prostaglandina e faz a ressonância com o paciente em ereção. E daí a gente tem noção se esse tumor está invadindo os corpos cavernosos ou não. Aqui, PET, a gente vai pedir para pacientes que já estão com linfonodos positivos aí na tomografia, para ver se tem algum linfonodo pélvico captando. Que a gente não vai conversar, mas é o TNM, né? Então, tipo, T2 aqui, ó, invade o corpus cavernoso, T3 invade a uretra, né? T4 invade outros órgãos. Mas assim, vocês imaginam que é uma doença que, né, nenhum homem quer ir para essa parte aqui, né? De amputação e masculinização, né? Então, como que a gente faz alguns tratamentos conservadores, né? Vamos dar uma olhada aí. Então, por exemplo, aqui, né, essa parte aqui, isso aqui são tumores, a gente pode tentar fazer um shave de glândulas, da glande, pode tentar fazer apenas glandectomia, aqui uma ressecção local. Esse tumor aqui ele já está abscedado na região inguinal, aqui é um tumor grande, né, como se fosse uma couve-flor aqui, que vai até lá dentro, né, no corpo cavernoso. Aqui também uma lesão que pega toda a glande, mas poupa o corpo cavernoso. Aqui uma lesão, um T4 se estendendo. Então, vamos lá. Então, tratamento conservador, né? Nesses tratamentos conservadores, né, é relatado aí uma recorrência de até 50% dos casos, mas vocês imaginam só isso aqui, ó, Imicmod, custa mais ou menos uns 200, 300 reais um tratamento para 2 meses. É um ciclo diferente de tratar HPV. HPV a gente acaba fazendo 3 vezes por semana, e aqui é mais intenso, né? 5 vezes por semana, para aumentar a imunidade e reagir, né, numa lesão, por exemplo, tipo essa daqui, né, de cima. Postectomia, né, pode tirar só a pele, se o tumor estiver só na pele, enfim, vamos indo. Então aqui, ó, carcinomas, né, não invasivos, ou de baixa agressividade, a gente pode usar aqui, né, tanto o Imicmod quanto o 5-fluoracil, como eu falei, custa aí uns 300 reais, né, 5 vezes por semana. Isso aqui é só mais curiosidade, então essa cirurgia de Mohs, como é que ela é? Ela é cara, porque o paciente vai para o centro cirúrgico, faz a primeira incisão, daí se bota um curativo fechado, manda para o patologista, não é congelação, né? Manda para o patologista, no dia seguinte ele vai lá, deu uma margem positiva aqui e aqui, daí vai lá e tenta tirar aqueles pedaços, não tirou, ainda ficou mais uma margem positiva, daí o cara tem que continuar internado para o terceiro dia ir lá tirar tudo. Então, tipo, isso são feitos com os dermátomos, né, da cirurgia cardíaca. Isso, cirurgia de Mohs é só mais uma curiosidade, raramente hoje é feito. Aqui, por exemplo, né, fazer um retalho para substituir parcialmente a glande, né, remover aqui e deixar. Aqui vocês veem, né, que tem um pouco de hipocromia, né, de balanite xerótica nesse pênis aqui, né. Se pode fazer a glandectomia, então se tira a glande com o prepúcio, né, e se pega uma área doadora aqui da coxa, por exemplo, e se faz uma enxertia de pele total. Isso aqui é o resultado depois de 6 meses, mais ou menos, né? Tira da glande aqui. Fica um resultado até aceitável, né, para o paciente que quer perder um pênis, né, por isso. Mas tem alguns casos que não consegue fazer aquela cirurgia mais conservadora. Então, por exemplo, o tumor ele é infiltrativo aqui para dentro, daí realmente tem que fazer a amputação parcial ou total do pênis, né? Se for fazer uma amputação parcial, por exemplo, aqui ó, fica a uretra aberta, né? A gente faz uma
uma espatulação para o xixi sair mais fácil, e aqui tem os 2 corpos cavernosos abertos também. Vai se fechar, o paciente, se ficar com um coto maior do que 5 centímetros, por exemplo, ele pode até continuar a ter orgasmo, né, ejaculação, porque isso tem a ver lá com a próstata dele, né? Então, ele não vai provavelmente conseguir penetrar, mas ele vai conseguir manter de alguma forma a vida sexual dele. Já aqui nesse caso, né, que era um câncer grande com linfonodo, então foi feita uma linfadenectomia inguinal e mais uma penectomia total. E daí o paciente urina aqui sentado, né, por uma uretrostomia perineal aqui, que é isso aqui. Então aqui está a bolsa e lá embaixo está o ânus, e daí ele está urinando pela uretrostomia perineal. Aqui é um caso mais grave, né? Faz uma emasculação total, tira pênis e bolsa escrotal. O testículo a gente tenta preservar aqui na coxa, né? Porque ele geralmente não está envolvido. Só uma curiosidade, né? Esse caso aí, por exemplo, é um caso muito parecido com esse, ficou no hospital que eu trabalho lá 4, 5 dias com febre de origem obscura, e daí quando foram sondar o paciente, que a filha disse que ele não estava fazendo xixi, encontraram isso aqui com uma síndrome de Fournier, né? Então, agora é mais um pouco só de curiosidade, né? Só para vocês saberem. Então, né, como eu falei, vai para a região inguinal lá, essas metástases. Existem vários tipos de condutas atuais, assim, né? Com cirurgia guiada por fluorescência, né? Guiada por fluorescência. A gente pode também injetar azul de metileno no pênis e ver qual o linfonodo que ele fica azulado aqui, por exemplo. E pode fazer com gama probe também, que daí vai ser um estímulo auditivo, né? O probe chega ali perto e faz barulho, faz um barulho lá. Então a gente pode ter o recurso visual quanto auditivo para encontrar esses linfonodos, para tirar esses linfonodos quando eles não são palpáveis, enfim. Que pena que não passou aqui, vai passar. Não vai passar o videozinho. Isso é só curiosidade, né? Então, no Antigos, né, que se vocês forem ver, não sei se mede curso, sei lá o que tem às vezes essas coisas, palpar o linfonodo vai fazer antibiótico. Não, isso é coisa antiga, né? Não se faz mais, isso é assim, o paciente tem um nódulo palpável, bilateral ele vai fazer linfadenectomia, se é unilateral a gente vai fazer linfadenectomia profunda daquele lado e superficial do outro. Tem que lembrar que essas linfadenectomias elas são extremamente mórbidas, assim, né? Então os pacientes ficam com aquelas pernas de elefantíase. É típico, assim, se o paciente está aguardando consulta no consultório de uro-oncologia, ele tem aquelas pernas ali com 4, 5 vezes o volume de uma perna normal, e esse paciente fez linfadenectomia por câncer de pênis, assim como regra, né? É isso. Vamos lá. Aqui também tem um monte faz isso, faz aquilo. Geralmente, quando tem linfonodos fixos, a gente vai ter que fazer quimioterapia para ver se esses linfonodos eles regridem um pouco, né, para a gente conseguir fazer uma cirurgia com enxertia, enfim, da região inguinal, mas que possa ser ainda de alguma forma curativa para esses pacientes. Vocês veem que linfadenectomia, né, além do linfedema crônico lá que eu falei para vocês, essa pele aqui ela é muito pouco irrigada, né? Então aqui um auxiliar ou uma dissecção muito superficial junto à pele, um auxiliar que usa um farabefe para afastar essa pele aqui, ela vai, no próprio momento da cirurgia, né, ela já fecha os microvasos que tem ali e isso necrosa, né? Então, a gente tenta evitar isso de alguma forma, fazendo uma cirurgia anatomicamente adequada, né, no plano correto. Aqui, por exemplo, né, uma baita lesão vegetante abscedada, né, na região inguinal, então daí o transoperatório mostrando a área toda removida e depois uma rotação de enxerto pela cirurgia plástica ali para cobrir essa região.
que eu botei que, né, a primeira videoendoscopia inguinal, né, da linfadenectomia inguinal, eu fiz aqui no estado, mas é uma técnica que, por orgulho, é de um brasileiro, né, um brasileiro que já publiquei junto, ele é lá de São Paulo, e para justamente evitar esse tipo de problema de pele da região inguinal, ele publicou os primeiros casos de fazer isso por vídeo, né? Então as complicações caem bastante, cai aí 30%. A gente entra com a câmera aqui, uma tesoura monopolar, um outro aqui afastador, e a gente faz essa cirurgia. É uma cirurgia que para o paciente é muito boa porque não dá esse linfedema, né? E não tem essas complicações de pele, assim. Aí está mostrando aí a veia safena, né? Que a gente vai preservar ou não o ligamento inguinal lá atrás e vai tirar todo esse pacote de linfonodos aí para mandar para análise. Né? Só, é muito ruim se localizar para quem nunca viu esse tipo de cirurgia, mas é uma cirurgia que muda bastante o pós-operatório desse paciente. A gente geralmente deixa esse dreno aí 5, 7 dias. Isso aí. Professor, posso fazer uma Fala, dúvida rápida? faz Mas favor. por que, nesse caso, não vai acontecer o linfedema, já que a gente mexe no linfonodo? Porque a gente consegue preservar a veia safena aqui sem seccionar ela, tá? E porque talvez a gente consiga fazer um controle dos vasos linfáticos melhor, colocando clipes assim em tudo, né? A gente coloca clipes e na cirurgia aberta, se a gente bota esses clipes, a gente tem medo que isso vai ser exteriorizado pelo corte. E além disso, a gente preserva todos os linfáticos, vou pintar de branco aqui, que estão passando pela pele, né? Eles não são seccionados, né? Ótimo, obrigado. Valeu. Então, radioterapia é um tumor que não se faz, né? Talvez só na glande, quando tem uma lesão típica de glande, mas mais de 60% desses pacientes vão fazer estenose da uretra ainda fazendo radioterapia. Acho que hoje a gente tem tratamentos conservadores da glande que são bem melhores do que radioterapia. E neoadjuvância a gente vai fazer quando, né, tem linfonodo fixo e tal, e paliativo, infelizmente, muitos desses pacientes eles já têm linfonodos pélvicos, isso é incurável daí. É um tumor que responde muito mal à quimioterapia, né, atual, apesar disso estar evoluindo, são bem poucos os ganhos com isso. Então, em câncer de pênis, o recado que é assim, né? Apesar de ter um monte de coisas que eu considero legal, mas que não é para vocês, que é essa parte de linfadenectomias e de cirurgias menos agressivas. O que tem que ficar para vocês é que uma alta suspeição para qualquer lesão peniana, assim, né, que não está tipicamente ali uma bala no post-it, não, vocês tratam e não está melhorando, ou alguém já tratou e agora o paciente passou um creme, sei lá, da farmácia e tá vindo para vocês, não menosprezem esses pacientes, né? Manda eles para dermato, manda eles para uro. Eu acho mais fácil até mandar para dermato, que talvez a via seja mais rápida para eles fazerem uma biópsia desse prepúcio, dessa glande. E lembrar que é uma doença que dá para evitar sem grandes gastos, né? É só orientar esse paciente a ter higiene, né? Não fumar, usar proteção aí né, condom para evitar HPV, enfim. É dessa forma que a gente consegue evitar um câncer aí que, quando ele está avançado, não tem mais cura, assim. Tá bem? A parte de câncer de testículo já é difícil de dar presencial, né? Porque é muita informação que daqui a 6 dias vocês vão esquecer. Mas eu vou tentar passar algumas desses pontos principais aí, então. Vamos lá. Primeiro ponto principal, né? É o câncer entre os 15 e 35 anos, mais comum no homem, né? Vocês veem aqui que, né, vamos botar aqui um risco daqui dos 15 até os 35, é o que mais tem, o câncer mais frequente no homem é o câncer de testículo.
ele é raro, né? Ele continua sendo um tumor raro, mas ele é frequente nesses homens jovens. O que é de fator de risco, né? Então, a criptorquidia, que é nascer com o testículo ainda não na bolsa escrotal, né? Então, como eu tinha falado antes, os testículos eles são formados junto aos metanéfrons, que vão dar origem aos rins, lá na 7ª semana, mas só depois do 7º mês de gestação que os testículos, através do gubernáculo e reações hormonais, eles vão parar na bolsa escrotal. Então, né, para quem vai fazer pediatria, neonatologia, se o bebê nasceu com 7 meses ou menos, nenhum menino vai ter testículo na bolsa ainda, né? Isso é um evento tardio na gestação. E muitas vezes, né, não é incomum a criptorquidia. Esses pacientes, então, o testículo ele não migrar totalmente até a bolsa escrotal. Se ele ficar dentro do abdômen, ele tem aí uma mais ou menos aí 600%, né? Então, de chance maior do que a população de ter câncer de testículo. Algumas doenças, né, genética Klinefelter, algumas outras digenesias gonadais, o paciente que é infértil, ele também tem um risco aumentado, né? Então, a gente tem aquela história, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Na verdade, o paciente deve ter alguma digenesia da própria gônada, né? E quando ele chega na adolescência, então, no adulto jovem, às vezes ele vai para o ambulatório, a clínica de fertilidade, a gente faz um exame físico ou faz um ultrassom, tem um tumor lá dentro do testículo. História familiar, isso simplesmente é uma doença extremamente rara. Eu devo ter visto na mesma família, no máximo, 2 casos, né, numa única família. Trauma aqui está arriscado porque o que acontece? Os pacientes, eles associam, poxa, eu levei uma bolada de futebol, isso aqui é um hematoma, e daí ele começa a se examinar. E daí, na verdade, não tem nenhum sinal que trauma seja um fator de risco, por isso que está arriscado. Aqui, uso de maconha e de etilbestrol na gestação, enfim, ou uso de maconha na adolescência. Uma vez eu postei lá no meu blog, antes eu tinha um blog, né, que era o precursor das lives, vamos dizer. Então, lá em 2008, eu coloquei no blog do Clique RBS, né, que era vinculado à revista dona lá da Zero Hora, que saiu um artigo de um país escandinavo associando o uso da maconha com câncer de testículo. Nunca teve tanta gente escrevendo no blog defendendo a erva, né? Mas, enfim, é um dado só populacional, né? Não é um dado muito forte. Mas se está nos livros, a gente coloca aqui. A paciente HPV, então, ele tem maior incidência de seminoma, que não que é um tumor raro, né? Essa microlitíase, então, como se tem aqui uma imagem, né, de ultrassom cheia de pontinhos brancos ali, né? Então, as microlitíases testiculares, elas se acreditava que ela tinha maior incidência de câncer de testículo, e, de novo, um estudo da Escandinávia mostrou que mais ou menos 3% dos meninos lá que se apresentavam no serviço militar tinham microlitíase e eles não tinham associação, então, com câncer de testículo, por isso que está outro risco, outro X vermelho ali. Né? E câncer contralateral, então, se o paciente tem mais ou menos 2%, 3% podem ter câncer no outro testículo. Daí é ruim, né? Se o paciente tem câncer nos 2 testículos, um ele já perde, outro a gente vai provavelmente tentar fazer uma cirurgia conservadora para ele não perder os 2. O que está aqui escrito é que não há indicação de rastreio, né? Então não existe mens do câncer de testículo, assim, porque não tem como aumentar, a gente não deveria, não tem nenhum benefício dizer para os pacientes, se preocupem, palpem os seus testículos mensalmente, né, como mama, por exemplo. Esse slide aqui é o que eu acho que pega mais assim para vocês, porque isso geralmente cai em prova. Quando tem alguma prova que cai câncer de testículo, eles vão falar sobre seminomas e não seminomas, assim, né? Então, 95% dos cânceres vêm da linhagem germinativa. Eles podem ser seminomas ou não seminomas.
Os seminomas, eles são menos agressivos, tá? E os não seminomas são os mais agressivos. Então, tipo, esse aqui é o ruim de se ter, né? O não seminoma. E o não seminoma, ele está dividido em 4, que é o carcinoma embrionário, saco vitelino, coriocarcinoma puro e teratoma. Por que a gente, às vezes, poxa, mas essa hora da noite vou ter que decorar essas coisas? Para mim, a prova vocês não precisam decorar, vamos dizer assim, tá? Mas, como eu falei, para provas, às vezes, de residência, isso cai. O seminoma, né, ele tem o tipo clássico e o tipo anaplásico. O espermatocítico, ele passou aí há uns 5 anos atrás a não ser mais seminoma, por isso que eu botei aqui espermatocítico, ele é diferentão dos outros, porque ele não é de 35 a 30, de 15 a 35 anos, é em pacientes acima de 60 anos. Então, os patologistas lá da Organização Mundial da Saúde disseram que isso é um tumor, mas não é mais um seminoma, tá? E o não seminoma, o que dá mais metástase aqui é o carcinoma embrionário, o que é mais agressivo, né, é o coriocarcinoma, assim, né? Então, ele dá metástase para o sistema nervoso central, enfim. Esses dois roxos aqui, tanto de saco vitelino quanto teratomas simples, né, não teratocarcinoma, eles são mais comuns nos meninos ali de 10 a 15 anos. A outra informação importante desse slide aqui é a questão de ser misto, né? Então, muitos desses tumores, essas células, elas são totipotenciais, né? Essas células germinativas. Então, eles podem se transformar em mais do que um tipo histológico. Então, por exemplo, o patologista vai dizer lá na lâmina, ele está vendo a lâmina, tem essa parte aqui é seminoma, essa aqui é um teratoma e aqui é um carcinoma embrionário. Então, a gente vai tratar sempre pelo mais agressivo, que no caso vai ser o carcinoma embrionário. 5% dos tumores de testículo não são da linhagem germinativa. Então, aí, de células de Leydig, 10% pode ser maligno, 90% ser benigno. Células de Sertoli, que são os andaimes lá, que, né, geralmente elas são mais células assim, que vão pegando as espermatogônias, espermátides, enfim, até formar espermatozoides, assim. E células da granulosa mistas. Outra parte que cai em prova, não minha, de novo, mas que cai em provas aí da vida, é esse slide aqui. Então, eles perguntam sobre os marcadores tumorais, né? O que são marcadores para bexiga, para pênis, para testículo, né? Então, a gente sempre estuda TNM. No caso de câncer de testículo, é TNMS. Esse S é de Serix, né? Dos marcadores séricos, assim. Então, basicamente, dois marcadores são produzidos pelas células, a alfa-fetoproteína e o HCG, e a desidrogenase lática, na verdade, ela é um marcador de destruição tecidual, né? Ela pode estar aumentada e não ser um tumor extremamente agressivo, assim, mas geralmente um tumor superagressivo vai invadir mais tecidos e ele vai subir. Mas serve só para prognóstico, né? Não serve para diagnóstico nenhum, assim. O que a alfa-fetoproteína pode subir, né? Olha só, de 50% a 80% dos não seminomas vão ter alfa-feto. Então, se vocês palparam um nódulo no testículo de algum menino, assim, isso vou escrever bem grande aqui, assim, é uma emergência oncológica. Então, câncer de testículo, ele tem potencial de dar metástase precocemente, assim. Então, se vocês palparam um testículo pétreo, um nódulo, vocês têm que fazer uma cartinha para o CISREG e dizer que isso é prioridade absoluta para esse paciente ser encaminhado, né? Às vezes, o prazo de 1 a 2 semanas, esses pacientes eles já se transformam em pacientes com metástase de retoperitoneais, enfim, e começa a ficar mais difícil o tratamento deles.
tá? Qual é a conduta, então, frente a um paciente assim? Se vocês chegarem, não aceitem como verdade, se o paciente diz assim, eu fiz sexo, fiquei com uma dor aqui no saco, isso é uma epididimite aguda que está com dificuldade de resolver. Ano passado, 2 pacientes fizeram isso e chegaram no ambulatório comigo depois de 4 meses. Assim, eles tinham câncer de testículo, né, que dói, né? E o pessoal tomou como diagnóstico inicial uma epididimite aguda, aí, né? Um escroto agudo, não era. E daí, então, aqui, pode falar? Alguém quer falar? Oi, professor, desculpa interromper. Eu acho que travou aqui para mim, mas a parte que tu falou da emergência, ali eu não peguei direito. Travou, Tá. eu acho que estava falando da desidrogenase láctea, era isso? Tá. Não, na verdade, assim, todo câncer de testículo, ele é uma emergência, foi isso que eu comentei. Vocês, se examinarem um paciente, seja no posto, seja numa emergência, né, que o cara está com dor na bolsa escrotal, e ele não é uma epididimite aguda, muitas vezes a gente aceita como, é um cara novo aí, acabou de transar 5 dias atrás e agora está com uma epididimite aguda. Vocês acham que uma epididimite aguda pede um ultrassom para esse paciente fazer na próxima semana, assim, né? Veio um nódulo no testículo, esse paciente vocês têm que pegar e fazer uma cartinha para o sistema de regulação, para o CISREG, e escrever lá, prioridade absoluta, câncer de testículo, né? Porque essas células, elas têm o potencial de proliferação muito rápido, então elas dão metástase para linfonodos do reto peritônio e hematológicas rapidamente. Às vezes, e eu peguei o que eu falei que eu peguei ano passado, foram 2 pacientes com mais de 4 meses de evolução, porque ficaram sendo tratados como epididimite aguda, e na verdade eles tinham um tumor no testículo, né? O epidídimo, se lembrando, é sempre posterior ao testículo, é ali que fica inflamado, mas o testículo fica pétreo, duro, que nem uma pedra, vocês têm que encaminhar esses pacientes. Por isso que é uma emergência oncológica. Conseguiu pegar o áudio todo agora? Sim, obrigada, professor. Nada. Professor, Vocês... eu também fiquei... Oi. Desculpa, Fala. eu fiquei com uma dúvida, porque o professor estava falando dos marcadores e daí falou da Isso. emergência. Mas aí, no caso, eles vão ter esses marcadores? Isso, daí vamos dizer assim, o paciente, ele, primeiro, né, são guris novos e às vezes eles aguentam essa dor, né, desconforto ali na bolsa escrotal sozinho, mas muitas vezes esses pacientes vão para um pronto atendimento, e quando eles chegam no pronto atendimento, se a gente, né, examinar, vai perceber que isso é um nódulo no testículo e não posterior a ele no epidídimo, assim. Foi isso que eu estava comentando. Vocês examinaram, encontraram um nódulo, manda fazer um ultrassom nessa primeira semana já. E vocês também têm que pedir esses marcadores para esse paciente fazer, porque eles vão ter valor prognóstico e valor para a gente saber se esse paciente, por exemplo, ele tem um não seminoma ou um seminoma. Então, na emergência, vocês pedem, vou fazer aqui em azul, aqui, vocês pedem um ultrassom mais os marcadores séricos. Aí. Quais são esses marcadores séricos? Alfa-fetoproteína, HCG, no Brasil, né, a gente só tem a fração beta do HCG aí para ver se está grávida, né? E esse aqui, o terceiro, é só para estar lá, né? Mas ele não serve para muita coisa, assim, que ele não marca, ele pode estar aumentado tanto em seminoma quanto não seminoma, que é a desidrogenase lática. Pediu esses 3 exames aqui, pediu o ultrassom, o outro papel é ao CISREG como uma emergência. É isso que vocês têm que fazer. Porque se esse alfa-feto aqui vier aumentado, então a chance de ele ter um não seminoma, esse NS aqui, é muito grande. Se o beta-HCG vier aumentado, a chance de ser um não seminoma é muito grande. São tumores aí que de uma semana para outra, esse paciente ele pode ter uma metástase cerebral, por exemplo, né? Uma metástase mediastinal. Tá?
E alfa-feto, que eu sei que está uma rabisqueira esse slide aqui, mas alfa-feto ela só sobe em não seminomas. E o beta-HCG, ele sobe em 15% dos seminomas. Então, às vezes, isso eu estou falando, eu tenho certeza que, né, nem meus residentes lembram isso no primeiro e no segundo ano da residência, mas a questão de, eles lembram que tem que pedir, né? Isso tem que pedir, vocês também têm que lembrar. Mas se vai ter qual tipo de indicação, para mim, deu alfa-fetoproteína, a gente tem que pensar em fazer uma cirurgia em breve. Para vocês terem uma ideia, o quanto que eu acelero isso, no regional, o meu ambulatório é quarta-feira de tarde. Se esse paciente chega para mim na quarta-feira à tarde, quinta eu mando ele para emergência, para ele internar, e quinta-feira eu suspendo a cirurgia que tiver agendada para quinta de manhã, para já fazer a orquiectomia desse paciente, se a cirurgia for muito grande. Chegar cedo no hospital e já faz essa orquiectomia para esse paciente diminuir o risco dele ter metástase. Tá? Tem outros aqui, ó, o que está nesse slide, aqui tem um monte de rabisco ali, que é para mostrar que também esses tumores, esses marcadores, eles não são específicos, né? Então, por exemplo, o paciente tem uma doença hepática, mas isso não é de guri novo, né? Carcinoma de fígado, estômago, pâncreas, ductos biliares, pulmão, né? Câncer de mama, rim, bexiga, isso é só para dizer que está aqui, né? Porque é muito raro nessa população de homens de 15 a 35 anos, né? Fora a maconha. Né? Então, os marcadores, como eu falei, eles têm um valor prognóstico, né? O beta-HCG ali, ele é produzido por essas células, né, cicistotrofoblásticas, então ele pode estar positivo no seminoma, né, em 15% ali, que a gente comentou, né, e a alfa-fetoproteína, ela não vai ter no seminoma, então geralmente quando a alfa-feto estiver aumentada, é um sinal de alguma coisa ruim, né, porque o coriocarcinoma, desculpa, isso é a exceção. E o coriocarcinoma, que é um tumor dos mais agressivos, ele não sobe alfa-feto. Então, não dá para dizer assim, não é alfa-feto, vou relaxar, não está aumentada a alfa-feto, vou mandar esse paciente via cisreg para daqui a 2, 3, 5 meses ser operado. Não, porque o próprio coriocarcinoma, que é o mais grave dos não seminomas, ele não sobe a alfa-feto. Pode ter certeza que eu estou lamentando por vocês de ter essa aula, mas a parte de decoreba meio que acabou. Eram aqueles slides ali de marcadores tumorais e de não seminoma e seminoma, tá? Só que nem aqui só para vocês, né? Estão começando o exame físico desses pacientes. Existem várias massas da bolsa escrotal, né? E cada paciente tem o seu limiar para dor. Então, por exemplo, varicocele, que são essas veias dilatadas aqui, né, em cima do testículo esquerdo, em 90% das vezes é em cima do testículo esquerdo, né? Então, só vou tentar desenhar aqui, vamos dizer que aqui tem as veias ilíacas, juntou aqui na cava, né? Está indo lá para o coração, vamos deixar assim o coraçãozinho ali, e daí tem as veias renais aqui, né? Então, aqui tem um rim, aqui tem outro. E daí a varicocele acontece à esquerda, porque essas veias, né, vão fazendo um trançado, assim como se fosse uma trança de cabelo comprido, ela vem e ela entra no ângulo de 90 graus aqui do lado esquerdo. Já do lado direito, ela vem e ela entra direto na cava, como se fosse uma marginal, né? Vamos dizer que a veia cava é uma BR, por exemplo, né? Então, ela não desemboca aqui como se fosse um ângulo reto, né? Então, isso permite que o sangue não fique tão represado, já que essas veias, às vezes, não têm... as válvulas elas não estão funcionantes, né? Então, a varicocele, a gente vai ver na aula de andrologia, é a principal causa de infertilidade, e vocês podem palpar ela como se fosse uma massa testicular, tá?
aqui cistos, né? Então, o testículo, ele é um emaranhado aqui de ductos seminíferos, sai de 18 a 20 de cada lado aí, né? E daí de 18 a 20 ductos eferentes que eles vão se juntando aqui, formam tipo um novelo de lã, desculpa, formam tipo um novelo de lã e que vai subir lá, né? Até a próstata. Às vezes um desses ductos eferentes ele bloqueia e forma um cisto aqui. Agora não consigo remover esse riscado que eu fiz aí. Lipoma, uma hérnia, né? Hidrocele aqui, que é acúmulo de líquido na bolsa escrotal. Então, aqui em verde está o testículo e essa roxo ali que eu desenhei são as túnicas vaginais e aqui tem líquido, né, dentro. E agora aqui embaixo tudo é câncer, né? Então aqui um nódulo heterogêneo, hipoecóico dentro do testículo, mesma coisa aqui. Nesse caso, esse paciente tinha 2 cânceres de testículo, né? Tudo dentro do testículo, assim. Então, isso aqui o ultrassonografista vê com bastante facilidade, assim, tá? O diagnóstico é basicamente no exame físico, né? A gente palpa e percebe ali, e percebe o nódulo que tem no testículo. Aqui o ultrassom, ele é mandatório, né? Está escrito ali, o ultrassom, ele tem que ser feito. Os marcadores são mandatórios, né? E a tomografia, ela também é, né? Então, aqui, por exemplo, um paciente em azul ali, que vou pintar agora, um PET mostrando um seminoma provável no mediastino do paciente. Aqui, um pulmão com múltiplas metástases, né? Parece pipoca, assim, ali nesse um pulmão bilateral, uma massa grande aqui assim, né? E esses tumores, é a história mais de sucesso da oncologia, né? Então, na década de 80, na Universidade de Indiana, eles começaram a fazer quimioterapia para esses pacientes. Imagina o quanto que isso não era dramático, né? Os pais enterrarem seus filhos ali com uns 15, 20, 25, 30 anos. Então, começou a mudar. São tumores justamente porque eles têm alto índice mitótico, né? Eles respondem muito bem a essas quimioterapias. E hoje, mesmo pacientes com esse quadro aqui, né? Tumores pulmonares, tumores no sistema nervoso central, esses pacientes, eles têm mais de 50% de cura em 5 anos. Então, aqui para vocês participar um pouquinho com o olho de vocês, aqui um caso clínico, né? Então, é um homem de 27 anos, ele está com uma massa no testículo direito, né? Você examinou, é isso mesmo, e ele tem um HCG super elevado e uma alfa-fetoproteína normal. Daí pergunta ali, qual é o tipo histológico mais provável, né? Então, vou só usar isso aqui para relembrar. Então, alfa-feto normal, ele provavelmente ele não é um não seminoma, a gente podia pensar, né? Ufa, já excluiu uma coisa. E o beta-HCG, ele está muito alto, mas a gente lembra que seminoma pode subir em até 15% o beta-HCG, mas sobe discretamente, aqui no caso, 540 mil. Então, não é um seminoma, isso a gente já consegue pensar assim, não, tem muita beta-HCG para ser um seminoma. Mas o alfa-feto normal, se lembra que eu falei do coriocarcinoma, que é o carcinoma mais agressivo, né? Que ele pode não subir alfa-feto. Então, ele é um coriocarcinoma, né? E a drenagem linfática do testículo direito é para onde? Lembrar que é lá para cima, né? De novo, vamos dizer, aqui estão os 2 rins, os metanéfrons lá. Os testículos, eles são formados aqui na 7ª semana e depois eles descem para a bolsa escrotal lá no 7º mês de gestação. Então, a drenagem linfática dos testículos é aqui, no reto peritônio, e não na pele da bolsa escrotal que a gente viu antes no câncer de pênis, que vai para a região inguinal, né? Então, como eu falei, aqui é TNMS, né? O S é de marcadores séricos. Dependendo do nível desses marcadores, vai ganhar uma classificação chamada S1, S2 e S3.
e aqui é a mortalidade de câncer específica, né? Então, os tumores de bom prognóstico em 5 anos, e como eu falei, 50% deles, de mesmo pacientes de mau prognósticos, ainda vão responder bem à quimioterapia e estar vivos. E o que seria mau prognóstico? Olha só, tumor primário do mediastino nem nasceu no testículo, metástases extraperitoneal, desculpa, extrapulmonar, alfa-feta acima de 10 mil, HCG acima de 50 mil, né? E uma desidrogenase lática extremamente elevada, então mostrando bastante dano tecidual. E se vocês forem ver aqui, ó, seminoma, mesmo seminoma com metástase extrapulmonar, ainda vai ser de risco intermediário, né? Vai ser, não existe seminoma de mau prognóstico, tá? Então, de novo, aqui tem NMS, que eu comentei para vocês, dependendo do tamanho do linfonodo que esse paciente tem lá no reto peritônio, ele vai ganhar um estadio mais elevado ou não. Existem fatores prognósticos, né? Imagina o testículo ali, o epidídimo, né? Então, se o câncer ele está ali dentro do testículo, ele tem um prognóstico. Se ele tem mais do que 4 centímetros, mais chances de ele pegar alguma outra estrutura. E se ele invadir aqui as veias, né? Ele tem, então, um prognóstico pior. E essa taxa de proliferação aqui, é o patologista que nos diz, né? É um tumor que prolifera muito, então ele provavelmente já deu metástase. Qual é o tratamento aqui? Mais um slide daí para vocês saberem, né? A gente era tipo como um erro grave se a gente biopsiasse o escroto desses pacientes, né? Porque mudaria, então, a drenagem linfática lá do reto peritônio para a região inguinal, ou seja, se esse tumor penetrar, invadir a pele da bolsa escrotal. Né? Então, não deveria se biopsiar o escroto por isso, para não mudar a drenagem linfática dele. O que a gente faz na prática? Esses guris, eles podem não ter prole, né? Mesmo os que têm prole, a gente orienta fazer criopreservação de esperma, né? Geralmente é um custo de uns R$600, R$700 para coletar o esperma, então o paciente vai lá, se masturba, né? E congela o esperma antes da cirurgia, porque talvez seja o único momento que aquele pouquinho de tecido que ele tem no testículo, vamos dizer, que está o testículo bom dele, e esse aqui é o testículo doente, com câncer lá. Essa parte aqui, de repente, é onde está produzindo ainda boa espermatogênese, né? E se a gente for fazer orquiectomia, todo esse testículo vai sair. Então, a gente, né, se o paciente ainda está preocupado com prole, a gente manda fazer a criopreservação, não existe no SUS, mas também não é uma coisa super cara. E aqui está em azul, que a gente faz orquiectomia radical via inguinal, para não mudar essa drenagem linfática, né? Então, por exemplo, aqui está o testículo, sai todo o linfonodo até o canal inguinal desse paciente, né? E aqui, no caso, um tumor de um testículo único, então o paciente já teve câncer e foi orquiectomizado do outro lado. Daí eu fiz, então, uma cirurgia de preservação, aqui foi retirado o outro tumor que ele tinha e mantido aqui um pouco desse paciente com células de Leydig lá, né, produzindo a testosterona para ele, enfim. Mas o tratamento padrão é a remoção completa ali, né? Aqui, a gente, então, estadio 1, a gente tem várias opções, né? Radioterapia, que é o que se fazia historicamente, segmento, o problema é que tem paciente de tudo quanto é tipo, né? E uns que realmente voltam, outros que não voltam, e a quimioterapia, que é o padrão para tumores seminomatosos, né? De baixa, né, de um estádio 1. Então, só pintando em verde aqui, então, 80% das vezes só uma orquiectomia é suficiente para esse paciente. Segmento, né, que é muito... O segmento aqui, só destacar que ele, né, tem uma sobrevida grande, se a gente não faz nada, mas o padrão mesmo é fazer um ciclo só de quimioterapia. Esse paciente, ele tem pouca
poucos efeitos colaterais, mas, de novo, ele já foi orquiectomizado, né? Tratamento número 1, tratamento número 2, quimioterapia. Então, a chance de ele ficar com azospermia, que é baixa quantidade de esperma, ela vai se somando à medida que a gente vai somando toxicidade de tratamentos. Aqui, enfim, é só mostrando que quando o tumor tiver mais do que 5 centímetros, ele vai para a quimioterapia. Se ele tiver menos do que 1 centímetro, ele vai para a quimioterapia. E entre 1 e 3 centímetros, então, de repente, aqui ainda tem um espaço para o cirurgião, para o urologista, né, para fazer uma linfadenectomia retroperitoneal. Mas, enfim, é algo a ser pesado aí para os pacientes, né? Então, o que mais se faz agora em não seminoma, antes a gente viu seminoma, né? Agora o não seminoma, lembrar que o não seminoma ele é mais grave, né? Então a quimioterapia é o rei, né? Tudo que vai acabar, mesmo tumores que faz uma tomografia de abdômen, não tem tumor, não tem linfonodo positivo, a gente vai acabar fazendo quimioterapia devido à agressividade desse paciente, vai fazer um tratamento adjuvante. Tá? O cirurgião, né, tem muito pouco espaço na doença metastática do testículo, né? A gente faz linfadenectomia no caso do não seminoma, somente depois de quimioterapia, se ficar alguma nódulo residual, e às vezes esses casos são extremamente graves, para quem realmente tem muita destreza cirúrgica e está numa equipe bem formada aí, porque às vezes a gente tem que remover, inclusive, artéria ilíaca, aorta, veia cava, né? E a vascular geralmente entra depois para reconstruir esses vasos. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, Oi. no caso, como o tratamento seria a retirada do testículo, e o professor falou ali do congelamento, né, do sêmen, não seria, tipo, contraindicado, porque ele não tem uma característica genética por ser em pacientes jovens? O principal fator de risco para câncer de testículo, só aproveitando a oportunidade, é o testículo não descer na bolsa, né, que é a criptorquidia, tá? Esse é o único fator de risco que aumenta aí 40 vezes, mais ou menos, a chance de ter câncer de testículo. História familiar é muito raro, porque é um câncer raro. Para ter uma ideia, na grande Florianópolis, claro que a população vem aumentando aí desde que eu comecei a dar aula, mas a cada 500 mil pacientes tem 5 casos. Então, eu acho que hoje Florianópolis, vamos dizer que a grande Florianópolis, São José, Biguaçu, deve ter 1,5 milhão, deve ter 15 casos ano de câncer de testículo. Assim. Então, a chance de a mesma família ser, não é nem sorteada, né, ser azarada do pai ter, do filho ter, é muito raro. Assim, né? Eu só vi uma vez um pai ter e o filho ter. Então, tipo, não seria, não é necessário dizer para o paciente, não tem filho, vai adotar porque o teu filho pode ter câncer de testículo. Não é uma associação comum, assim, sabe? Então, e geralmente esses guris, alguma coisa eles têm que ter para se prender, né? E os que já têm filho, às vezes não se preocupam com isso, mas os que não têm filho, eles querem preservar, sim, né? Mesmo no SUS, se eles não são muito jovens, tipo 15 anos, 16 anos, isso aí eles deixam para os pais decidir e acabam não fazendo. Mas quando eles estão ali perto de 20, 25, eles vão lá e fazem a criopreservação. Tá bom? Quer saber mais alguma coisa sobre isso? Não, entendi, é porque eu tinha relacionado a questão dos pacientes serem jovens com a parte genética, mas se não tem a ver, então realmente vale a pena, né? Assim, alguma coisa aconteceu naquele paciente, né?
geralmente o paciente que tem o testículo já meio dismórfico internamente, ou ele é meio amolecido, ou ele não é muito um formato de ovo, vamos dizer assim, é mais um formato de uma como se fosse de um lápis, assim, né? Então, esses tipos de gônadas, elas são mais propensas, mas não quer dizer que... E daí, se ele tem esse tipo de propensão, ele também deve ter ele é mais propenso a ser infértil. Mas, às vezes, é só aquele, como eu desenhei ali, né? Vou desenhar aqui, vamos dizer, tem 2 testículos, esse aqui tem câncer, esse outro testículo aqui não funciona muito bem, e só essa área azul aqui que ele preserva, né? Que ele tem boa espermatogênese. E daí, se a gente tira todo esse testículo, ele é capaz de ficar sem esperma suficiente para o futuro, assim, tá? Então, é aula de urologia, né? Então, quem gosta de cirurgia grande aqui é um prato cheio, né? Então, às vezes, linfadenectomia pós-quimioterapia é como se tivesse quase derramado concreto dentro da barriga desses pacientes, né, da quimioterapia, mas daí a gente tenta, então, fazer uma dissecção desses pacientes. Aqui, por exemplo, vou pintar de azul. Aqui tem o rim direito, aqui o rim esquerdo, aqui a veia esquerda, né, veia renal esquerda, veia renal direita. Então, a gente tem que deixar tanto a aorta aqui, quanto a veia cava limpinhas, assim, né? Só que limpinhas é a forma de falar, né? Porque essas partes aqui, ó, elas são plexo simpático, né? Então, a gente tem que preservar esses glândulos que eu estou pintando de roxo aqui, que é para preservar a ejaculação do paciente, né? Então, são pacientes jovens que eles querem continuar a ejacular. Se a gente remover esses linfonodos, o plexo simpático tóraco-lombar aqui, esses pacientes não ejaculam mais. Então, é uma cirurgia bonita, mas é uma cirurgia que tem que ser delicada aqui nesses órgãos para preservação do sistema simpático. Aqui, então, né, por exemplo, quais são as diferenças aí? Então, o seminoma, uma massa pós-quimioterapia, a gente pode fazer um PET. Já PET não tem espaço nenhum, né? PET aqui no não seminoma não tem espaço nenhum, né? Não adianta fazer, que a gente não vai mudar o prognóstico desse paciente. Se tiver câncer no PET, daí vai para a cirurgia, que aqui é retroperitoneal, né? Linfadenectomia retroperitoneal. E se tiver menos do que 3 centímetros, pode até observar, porque isso aqui pode ser uma cicatriz, né? Tá? Já se tiver marcador zerado aqui no não seminoma, a gente não observa. Não tem nenhum momento aqui a palavra observar no não seminoma. A gente geralmente tem que fazer linfadenectomia, refazer a quimioterapia, né? Fazer uma nova quimio para ele, enfim. Aqui é um caso, eu tenho pessoalmente, eu acho que são 6, 7 casos de substituição de vasos, assim, né, femorais e ilíacos, assim. Então, no caso aqui, infelizmente, eu tive um paciente para fazer a substituição aórtica e não consegui ninguém aqui no nosso estado para ajudar. Esse paciente, eu consegui depois para ele ir para São Paulo, por AC Camargo lá, que, né, não é público, mas eles iriam aceitar esse paciente para fazer uma substituição aórtica, né? Então aqui está um enxerto na aorta, mas esse paciente ficou com tanto medo, já que todo mundo botou medo nele, né? Então ele fez aqui realmente como se fosse um cachorro quente, né? Então câncer ali em roxo e a aorta ficou aqui no meio, né? Então tem que tirar tudo isso mesmo. E às vezes isso cura esses pacientes, né? Infelizmente, nesse caso, o paciente não viveu nem mais 2 anos aí, esse tumor progrediu para o tórax, foi bem triste aí. Mas quando a gente pode, a gente tenta ajudar. E não seminoma, então, como eu falei, quimioterapia é o rei, porque em qualquer instância, desde tumores com metástase de acima de 5 centímetros, de 1 a 3, ou até sem metástase, a gente vai fazer quimioterapia.
E a aula dessa parte aí acabou, a gente já está falando há um bom tempo, 1h10 aí. Eu acho que a gente seria muita tortura eu falar para vocês, ou quase ninguém ia prestar atenção aí na parte de urolitíase. E daí a gente conversa em presencial. Pode ser? Tranquilo, professor. Como você acha melhor. Eu acho melhor, porque senão é um assunto que presencial fica mais fácil de entender, enfim. Tá bom? Beleza, então, professor, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, professor.